A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro em 1400 AM, e também os nossos amigos do Facebook, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Você pode fazer qualquer pergunta, eu costumo brincar aqui, desde que você aceite um não sei como resposta. Essa eu não sei, vou pesquisar para responder na semana que vem. Mas, brincadeira à parte, você pode nos telefonar 3386-1400, a Sheilinha já está aguardando a sua ligação, e também pelo nosso WhatsApp 984867633. Você ainda pode entrar ou nos ver pela internet, ou nos ouvir também pela internet, no Rádio Rio de Janeiro.am.br. Ligue, participe, venha conosco ajudar a fazer o programa. E esse programa é um programa de grande audiência. A gente fica aqui torcendo para passar do número de 127 ouvintes via Facebook, como foi aqui a semana passada. Então, ligue, participe, compartilhe, venha conosco, participar conosco do nosso programa. Os nossos convidados, a Maria de Fátima Miranda, nossa Miranda, e o nosso amigo Djalma Santos, que também está aqui para responder a vocês, sempre segundo os princípios doutrinários espíritas. Ok? Dito isto, vamos começar, como sempre começamos, pelas questões que ficaram da semana passada, ou às vezes até das semanas passadas, porque nem sempre, às vezes uma semana seguinte dá para responder tudo. Djalma, vamos começar por você. O Carlos, lá de Piabetá, diz aqui no livro O Consolador, de Emmanuel e do Chico, na pergunta 30, ele diz, há órgãos no corpo espiritual? E o Emmanuel responde, está dentro, entre aspas aqui, as palavras que são do Carlos. Confesso que eu não tenho de cabeça o texto aqui do livro O Consolador. E ele diz, dentro das leis, o Emmanuel diz, dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta. Eu gostaria que me explicassem o significado dessas palavras do Emmanuel. Você pode, por favor, responder ao Carlos, lá de Piabetá? Olha, meu amigo Carlos de Piabetá. Na realidade, o espírito, nós temos três corpos. O corpo mental, que é o próprio espírito, o corpo espiritual, que é o perispírito, né, que tem a forma humana, e o corpo físico. O corpo físico é conhecido pelos órgãos, né, o coração, o cérebro, a boca, os braços, né? E o corpo espiritual, que é o perispírito, é conhecido pelos centros de força. Primeiro, o centro coronário, onde reside a mente. É o centro mais conhecido. Depois nós temos o centro laríngeo, onde está a garganta, está a língua, está a boca. Né? Depois o centro cardíaco. Né? Temos o centro cardíaco. O centro cardíaco é outro centro também importante. O centro cerebral, né? Que vem depois do centro coronário, o centro cardíaco. E depois nós temos o centro laríngeo, temos o centro gástrico ou esplênico, né? E o genésico. São esses 7 centros de forças que são do perispírito. E esses 7 centros de força é que sudam para o corpo físico as energias que mantém. Porque é o corpo espiritual, é o perispírito que mantém a organização. O doutor Hernani Guimarães Andrade, um cientista espírita de São Paulo, que já desencarnou, PhD em física, química, ele dizia o seguinte, que o perispírito ou o corpo espiritual era o MOB, sim, certo? Né? Sim. Modelador, organizador biológico do corpo físico. Então o corpo físico é uma extensão do corpo espiritual com o perispírito, mas o corpo espiritual não tem órgãos, tem centros de força. Né? E essa expressão que ele diz aqui, como é que é a expressão para mim? Dentro das leis naturais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta. O Emmanuel diz que há, nesse
texto, nessa resposta dele, que há esses órgãos, mas não em termos energéticos, em termos fluídicos. Não em termos físicos. Não em termos físicos. Exatamente. E aí, ô Carlos, me permita aqui também dar um pitaco aqui Não, na resposta do Djalma, e se a Miranda também quiser ficar à vontade. Como ele disse, é o modelo organizador biológico. Isso. Então, se eu tenho alguma dificuldade num órgão desse energético, no plano perispiritual, eu vou trazer essa dificuldade para o meu corpo físico. Vai passar para o corpo físico. O corpo físico é uma espécie de esponja. É um órgão excretor, quer dizer, ele é o encarregado de apresentar as mazelas do espírito. E que puxa, né, que suga essas exatamente. doenças, essas dificuldades do corpo espiritual para o corpo físico. Daí a necessidade de agradecermos, como lembra Paulo lá aos Tessalonicenses, de agradecermos por tudo, até mesmo pela doença. Porque a doença do corpo físico é a cura do corpo espiritual, ou do perispírito. As reparações realizadas através do corpo físico é que vai sanar as deficiências do espírito. Do corpo espiritual, perfeitamente, do perispírito. Valdeni, os espíritos dizem que o corpo perispiritual está ligado ao corpo físico, molécula a molécula. E nos lembramos o seguinte, alguém que bebe muito, prejudica muito o fígado. Então, quando ele desencarna, ele vai apresentar no corpo perispiritual dele a sensação de toda aquela enfermidade contraída pelo mau uso, né? Você vai ver no livro Nosso Lar, o estágio de André Luiz, quando os espíritos vão fazer a avaliação junto com ele, concluem que ele foi um suicida, né, inconsciente, porque ele usou mal o corpo físico, se encharcando de substâncias que, para ele, não foram benéficas. Perfeito. Então, já que você está com a palavra, então responde aqui a Ana, lá da Pavuna. O que é o fenômeno de bicorporeidade? E o que é o fenômeno de transporte? Isto. Olha, conto com a ajuda de vocês, né, dos universitários. Vamos lá. O fenômeno de bicorporeidade nós vamos encontrar é quando você está em determinado lugar e se apresenta o corpo perispiritual, ele se adensa e apresenta-se no outro lugar. Como se materializasse, né, no outro lugar. Se você quiser compreender um pouco mais sobre isso, leia a biografia do Eurípides Barçanufo, que ele tinha essa facilidade, né? Ele trazia essa possibilidade de estar no local e num estado de transe muito sutil, se fazer presente no outro local. Ele fazia parto, ele atendia pessoas necessitadas com o fenômeno da bicorporeidade, por isso que é bi, são dois corpos, né? É o físico que está num determinado local e o perispírito que de alguma forma se adensa, se materializa e atua numa outra localidade. Agora, o transporte, o fenômeno de transporte. Sim. O Djalma, ele pode até complementar muito bem, porque ele estava conversando comigo há pouco e ele vai contribuir, eu preciso ouvi-lo. O fenômeno de transporte, se você for estudar a vida do Mirabelli, né? O Mirabelli, ele tinha essa faculdade de se transportar de um local para outro. Às vezes ele estava com companheiros numa estação, iam pegar um trem, e ele sumia, e ele se apresentava. Quando ele chegava na outra estação, já encontrava o Mirabelli. Muito interessante. Quando nós vamos estudar também o Daniel Douglas Home, que ele estava num determinado local, ele chegava numa janela, se jogava e ao mesmo tempo tocava a campainha. E ele se apresentava lá na porta. Então tem esse fenômeno de transporte nesse nível e tem do aporte, né? Esse é que agora eu vou deixar que o Djalma contribua. Esse é o aporte. Isso. O aporte é exatamente essa movimentação de objetos, esse autotransporte, chama-se, o meu cronopisto chama no seu livro de mediunidade, no meu livro também, que eu tenho de mediunidade, A Força do Sexto Sentido, eu falo sobre isso. O aporte é exatamente essa movimentação de objetos, o transporte de objetos e o autotransporte. Agora, tem um outro fenômeno, o endoporte, que é a introdução de objetos metálicos em corpos físicos. Isso noticiou-se durante muito tempo na televisão, que crianças estavam com agulhas, né, fluídicas no corpo, né, e que, na realidade, desaparece. Da mesma forma que aparece, desaparece. Nunca se foi operado ninguém, médico nenhum cortou nenhuma pessoa para tirar essas agulhas. Então chama-se endoporte, são modalidades mediúnicas modernas, de agora, que não consta na época de Kardec, não se falava nisso. Mas agora já conhecemos, sabendo que existe a modalidade do aporte e do endoporte, que é exatamente o transporte e da introdução de objetos metálicos em corpos humanos. Ainda tem o fenômeno de transporte que Kardec trata lá no livro dos médiuns também.
de transportar objetos, dos espíritos transportarem objetos. Sim. Então ele tranca uma gaveta, fecha, bota a chave e os espíritos trazem uma peça lá do museu de Londres, de qualquer lugar, e aquela coisa aparece dentro daquela gaveta. Então é um outro fenômeno também de transporte bastante estudado por Kardec Esses outros dois, o Douglas Home e do outro Mirabelli, eu não sei se não foi o tempo de Kardec, mas o Kardec fala... É mais moderno. É mais moderno. Kardec fala desse transporte já de materiais. Então isso é uma coisa... E tem também a materialização de animais. Sim, materiais. Eu fui certa vez, há uns 7 anos atrás, ao Centro André Luiz, e um médico gostou muito da minha palestra. E no final ele fechou a mão de Djalma, olha aqui. Primeiro ele mostrou a mão vazia, depois ele fechou a mão e abriu, e na mão dele estava uma pérolazinha, espécie de uma pérolazinha, eu levo para você. Só tem uma coisa, você vai colocar na gaveta, daqui um dia ou dois ela desaparece. E foi o que aconteceu. Então esse médio é médio de materialização de objetos, ele consegue materializar objetos. Vale a pena quem está interessado de verdade procurar o livro dos médios, que Kardec faz várias colocações, inclusive para o fenômeno de transporte. Ele é tão delicado que normalmente não são muitos médios que colaboram nele, porque tinha que haver uma verdadeira sintonia entre os médios naquele momento. Então, quando esse fenômeno acontece, é o único médio que contribui, porque a firmeza dele vai ser decisiva para que o fenômeno aconteça. Ok, a Terezinha lá de Itaguaí. Eu tinha muitos pressentimentos e visões através de sonhos. Ficava muito fraca espiritualmente. Pedi, com muito fervor, à espiritualidade que me tirasse isso. Depois de um tempo, melhorei muito e já não pressinto mais nada. Gostaria de saber se fiz errado em pedir que me libertasse disso. Terezinha, a gente costuma brincar aqui, e também brincar mais de uma maneira séria, que pedir a gente pode pedir. Você pode pedir qualquer coisa. Só que só vai nos ser concedido por Deus e pelos Espíritos aquilo que nos for bom. Aquilo que for bom para nós, aquilo que é permitido por Deus. Então, se os Espíritos tiraram essa faculdade mediúnica sua, não tiraram, obliteraram, cobriram, né? Esconderam lá, sei lá, qualquer outro verbo que você quiser usar. É porque você tinha esse merecimento e talvez não soubesse usar devidamente isso. Então, quando a gente não sabe usar uma ferramenta, mesmo que tenha vindo para o nosso bem, ela pode ser anulada. Muito provavelmente tenha acontecido com você. Você fez certo? Não sei. Se os amigos espirituais atenderam, ok, então ótimo. Você pelo menos se livrou, aspas nessa palavra, tá? Por favor. Se livrou de uma coisa que te incomodava, que te fazia mal. Então, você está bem com isso, ótimo. Ela não conseguia lidar, né? Sim, ela não conseguia lidar com isso, exatamente. Quando a gente não consegue lidar, né? Se o seu braço é motivo de escândalo, ou o seu olho é motivo de escândalo, né? Jesus falava sobre isso. Arranca ele, mas não entra lá na vida com essa coisa que vai te causar escândalo. Djalma, a Rosângela lá de Queimados. Gostaria de saber se a pessoa que se diz ex-dependente químico de álcool, drogas e deficiência de caráter e continua sendo mentiroso, mesmo tendo ido para uma determinada religião, tendo dito que ficou curado, etc, etc. Essa pessoa tendo se transformado, ela pode sofrer obsessão? E se também a pessoa que está ao seu lado, querendo ajudar, também pode sofrer obsessão. E ela faz uma terceira pergunta. A esquizofrenia, por ser uma sequela de 20 anos de dependência química, ela pode acontecer? Vamos então à primeira pergunta, minha querida amiga. Primeiro é o seguinte, não é o local que você esteja ou que você vá que vai curar. Qualquer problema da vida humana, qualquer problema do ser humano, de comportamento, de caráter, só pode ser curado com a mudança do comportamento. Se não houver mudança de tendências, de pendores, de hábitos, a pessoa não se cura. Pode ir a qualquer tipo de religiosidade, adotar qualquer tipo de religiosidade, todas as religiões, todas as seitas, que ainda assim não vai se curar. Certo? É necessária a mudança de comportamento. Tem até uma frase interessante que diz o seguinte, nada muda se você não mudar. Sim, claro. Então vem a segunda pergunta, que é a respeito da obsessão. A obsessão é uma simbiose, é uma associação. Ou melhor, no vulgar, é uma parceria
às vezes consciente ou inconscientemente, a vítima dá condições para que o obsessor se aproxime, né? E aí, por incrível que pareça, o antídoto é o mesmo. Tem que mudar o comportamento. Não adianta mudar. Eu contei lá no João Batista a história da família que mudou e deixou um pilão. E lá no novo endereço, né, quando disseram, graças a Deus que mudamos aquela casa onde tinha os demônios. Ficamos livres dos demônios. E a mulher disse, livre do pilão. E aí ouviram um baque surdo do chão, puf! E uma voz cansada, deixaram o mais pesado para mim. Era um dos obsessores que mudou também e levou o pilão na sua e estava reclamando. É claro que é uma alegoria, sim, claro, mas é uma grande verdade moral. Não adianta mudar de casa, de apartamento, de rua. Você precisa mudar o comportamento. Agora vamos à terceira pergunta, que é sobre a esquizofrenia, que é uma enfermidade espiritual. Trazemos de outras vidas essas barcas, né, como já foi falado aqui no perispírito, que vai desaguar no corpo físico. Mas consultando o nosso Valdemir, que é psicólogo, ele deu uma outra ideia. Também ela pode desaparecer devido ao excesso de viciações. Do álcool, do fumo, do jogo, das drogas, do sexo desregrado, quer dizer, todas as viciações durante muito tempo podem acarretar um comportamento esquizofrênico. Um campo esquizofrênico pode ser criado, né? Muito legal essa sua fala. Um comportamento esquizofrênico. Exatamente. Porque ele não é um esquizofrênico, ele vai ter sintomas dele, Exatamente. vai ter um comportamento... Ele não veio com aquilo, ele não veio. Ele vai ter um comportamento de esquizofrenia porque o uso, principalmente de drogas mais pesadas, lesam o cérebro. Com certeza. Lesam campos cerebrais. O ópio, a heroína, a cocaína. O crack, ele lesa o cérebro. E a partir do momento que lesar cérebro, lesa neurônios, naturalmente vai haver deficiência. E pode haver ilusão, pode haver delírios, pode haver todos os sintomas de uma esquizofrenia a partir do uso excessivo de drogas. Até antes do programa, a gente estava conversando aqui, a gente faz uma reunião aqui antes do programa, um bate-papo, e a gente estava lembrando de um livro do Dr. Bezerra de Menezes, do Bezerra ainda encarnado, né? Chamado A Loucura sob o Novo Prisma, onde ele diz, dentro das experiências dele mediúnicas lá, que a grande maioria dos doentes internos psiquiátricos da época, em realidade, não eram, ou não, pelo menos não tinham sido doentes psiquiátricos inicialmente. Mas depois, com o tempo, com a viciação e com o processo obsessivo intenso, ele acabou criando a doença psiquiátrica. A lesão no cérebro. A lesão no cérebro. Então isso é uma coisa que pode acontecer sim, principalmente com doenças ou com drogas muito pesadas. Por isso, a gente sugere, droga, não. Nem pensar, porque se tiver uma tendência genética, se tiver um caráter genético, eu conheço situações em que uma vez foi suficiente para viciar. Uma vez. Se tiver um caráter genético, uma vez pode levar uma pessoa à dependência química. Por isso, o cuidado dos pais que têm o hábito de molhar a chupeta na bebida, colocar na boca da criança, né? E isso é terrível, né? Fala sério, né? Foi tanta coisa para fazer, né? Mas a gente respeita aí quem faz isso. Mas corre esse risco de levar uma criança e até um adulto, enfim, qualquer pessoa, a uma dependência a partir do uso de uma única vez. Então tenhamos cuidado. O Gesselano lá de Nilópolis faz aqui algumas questões, Miranda, aqui. A gente talvez não saiba nem responder direito, e se não souber a gente vai dizer que não sabe, né, Gesselano? Se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei, né? Vamos estudar juntos. Pronto, né? Como poderia essa conexão de um médium em uma nave espacial fora da gravidade terrestre com seus mentores em geral? Estando ele em outro planeta, como poderia ser feita essa conexão? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, rege o universo, não é? O que caracteriza o espírito é a conquista do pensamento contínuo. Então, quando saímos dos reinos inferiores e estamos na condição de espírito, nosso pensamento não é mais fragmentado, ele é contínuo. E o pensamento é mais veloz do que qualquer coisa que você possa imaginar. Logo, onde nós pensarmos, aí estaremos com aquele que buscarmos pensar, né? A conexão do médio fora do orbe terrestre, onde ele estiver, vai ser sempre com aquele que rege o universo, com Deus. Se ele pensar em Deus, ele está conectado.
E eu tenho um adendozinho, o seguinte, porque eu li numa revista, a revista Planeta, que agora não sei se continua circulando, uma pesquisa feita pelos soviéticos, pelos russos, porque chegaram à conclusão que os aparelhos eletrônicos, por mais sofisticados que sejam, satélite, rádio, chega a um determinado ponto do espaço que perde todo o valor, não tem mais condições de prosseguir. Descobriram então que o pensamento contínuo, né, que pode, para o pensamento contínuo não há, ele percorre todas as altitudes, todas as profundezas, né? Descobriram que através da mediunidade, né, eles podem sim ultrapassar essas barreiras. Então eles já estão pesquisando, os russos já estão pesquisando através da mediunidade a ultrapassagem desses limites, né, do universo que os aparelhos eletrônicos comuns não podem, e sim o pensamento contínuo. Jesus ainda nos alerta, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei presente. Nunca estamos sozinhos, tem sempre alguém ao nosso lado. Então, se pensamos em Deus, pensamos em Jesus, ele está conosco. E lembrando, Kardec nos lembra sempre, lá em vários livros, né, principalmente no Livro dos Espíritos, que os espíritos se comunicam por pensamento. Então, e o pensamento não tem a limitação do som. Não, o som tem a limitação que ele precisa do ar, né, para vibrar a molécula. No pensamento, não. O pensamento vai pelo fluido cósmico universal. Isso. Então ele vai ao infinito e vai instantaneamente. É online. Está quase reproduzindo a música. Voa pensamento, voa pelo universo infinito. Que eu coloquei até no meu Face, o seguinte, que perguntaram a um certo sábio, né, por que muitas pessoas estão ao lado da outra e gritam tanto, falam tão alto? Eles porque estão longe. E aí ele dá a solução. Às vezes estão longe, mas estão perto. Através do pensamento. Longe do coração, né? Exatamente, longe do coração, sentimento. O Benevides, lá de Duque de Caxias, Djalma, faz aqui o seguinte. Gostaria de saber se o perispírito é permanente ou se o espírito ganha novo perispírito a cada reencarnação. O termo ganhareis as vossas almas significa não precisar mais reencarnar? Primeiro vamos à pergunta do perispírito. O perispírito ele é de acordo com a organização do planeta, a matéria do planeta. Então, quem está aqui na Terra, os recursos são retirados do planeta Terra. Agora, se mudarmos de planeta, né, for para um outro planeta, para Marte, para Júpiter, Saturno, aí o perispírito vai aurir os recursos desse novo planeta. Aí será um novo perispírito. Mas enquanto estivermos aqui, será o mesmo. E esse perispírito evolui da mesma forma que evolui o espírito. Vai chegar um ponto em que ele, entendeu? Que esse perispírito, ele vai se tornar tão puro quanto o espírito. E aí haverá uma junção. É quando atingiremos a eternidade. Agora, esse perispírito nosso, isso foi um estudo que eu fiz em livros antigos que só consta do sebo. Consta da vovozinha, não sei se você ouviu falar, consta da baratinha, consta da carochinha. Então tem ali histórias de quê? De lendas. Lobisomem, mula sem cabeça, gnomos, sereias. Porque nessa época o mundo era primitivo, a Terra era primitiva. Então os espíritos eram impuros, que eram espíritos grosseiros. E o perispírito era muito grosseiro. Então médios daquela época viam, através da vidência, via o perispírito de determinados espíritos com aquela formação grosseira, todo peludo. E aí criou essa ideia da lenda do lobisomem, da mula sem cabeça, mas ele vai se depurando. E essa ganhareis até, não há a menor dúvida, que é o encontro da mente humana com a mente divina. É realmente quando chegaremos à eternidade, que não sabemos quando. O Benevides, no livro Missionários da Luz, eu gosto sempre de citar livros, porque aí você pode ir lá e pesquisar e se aprofundar um pouco mais. Tem lá a reencarnação do Segismundo. O André Luiz mostra lá como se dá a reencarnação de uma personagem que ele chamou lá de Segismundo. E ele mostra que o perispírito daquele espírito que está lá desencarnado está sendo miniaturizado, está sendo diminuído para reencarnar. Mas é o mesmo perispírito. Por ele ter uma formação fluídica, ele pode se expandir, ele pode se contrair, ele pode tomar a forma que quiser. Só as chamadas características do perispírito. A expansibilidade, a contratibilidade, a irradiação. Isso. Por isso que o Hernani Guimarães Andrade chamou ele de MOB, de um modelo organizador biológico, que ele se expande e ele diminuiu lá para reencarnar e depois ele pega um espermatozoide e um óvulo, se liga ali e a partir dali ele vai se expandindo novamente e formando todo o nosso corpo físico.
Isso você me permite só um adendozinho, que Sim, tem uma claro. parte importante aí citada nesse caso aí, que é no caso do nascimento, da formação do feto, é que uma célula é através da subdivisão, né? Ela subdivide em 2, depois em 4, depois em 8, 16, vai embora. Até formar, assim, bilhões de células que vão aderir à parede uterina, formando a chamada da mórula. E até ali os médicos sabem tudo. Mas em dado momento ocorre assim uma espécie assim de dispersão. Essas células se dispersam, umas juntas assim, umas 50, 100 ou 1000. Ó, nós vamos ser o sangue, outra vamos ser o cabelo, outra vamos ser a boca, outra vamos ser o braço. Então os médicos não sabem, até hoje os cientistas, que força é essa que determina que elas possam sair, se desprender uma das outras e formar os órgãos. É aí que entra o perispírito, é exatamente o modelo organizador biológico, é que é o princípio inteligente que está ali, é que dá essa ordem. E nessa ligação intrauterina, a mente da mãe auxilia em tudo, não é? Para que o espírito reencarnante comece a fazer sair dessa contratibilidade para expandir o perispírito. Perfeito. Fechamos aqui o primeiro bloco. Agora que foi olhar o relógio, o tempo passa muito rápido aqui. Voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Rádio Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Estamos no ar, trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Rádio Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Iluminando os caminhos da felicidade. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Venha viajar com a Celtur Turismo, excursão à belíssima Grécia e Portugal com guia desde o Brasil. Parte da renda será destinada ao Grupo Condessa Paula, que cuida de moradores de rua e de crianças de 0 a 6 anos. Celtur Turismo, concretizando sonhos há 28 anos. Consulte-nos também sobre outros roteiros de viagens. Informações 0 operadora 21 96453 2802 ou 2450 2862 2450 2862. Atenção, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais como participante e mantenedor do Clube da Fraternidade, precisamos fazer uma atualização. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail informacpf@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1403 ou 3386 1422. Informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, o número do CPF, telefone, endereço completo com CEP e a data de nascimento e e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail
Clube da Fraternidade @radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h30. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. E eu, Valdenir Cruz, o Djalma Santos e a Maria de Fátima Miranda estamos aqui respondendo aos nossos ouvintes através da Rádio Rio de Janeiro ou através do Facebook. As respostas, as perguntas do Facebook, normalmente a gente não tem tempo de responder todas mesmo. Eu respondo depois, pessoalmente, entro lá no Face depois e respondo a cada um de vocês. Mas continue participando, continue ligando, nós precisamos muito da participação de vocês. Olha, não chegamos a 100 ainda, nós estamos na casa dos 70, então precisamos melhorar esse índice aí. Então vamos convidar as pessoas a participarem conosco, a contribuírem, a compartilharem o nosso programa, os nossos vídeos. O Carlos, lá de Nova Iguaçu, faz uma questão, que aí, Carlos, acho que essa agora é para mim, eu tenho que responder. É lícito o presidente da Casa Espírita acabar com o trabalho mediúnico do centro e dizer que não permitirá o retorno do mesmo trabalho? O Carlos, essa sua frase inicial me lembrou uma carta de Paulo. É lícito a pessoa fazer isso? E Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Nem tudo, né, eu devo efetivamente fazer. Né? Tanto é que ele diz, eu ainda faço muitas coisas que eu não gostaria de fazer e deixo de fazer tantas outras que deveria estar fazendo. Então, nós temos a liberdade, Carlos, o livre-arbítrio, de fazermos na nossa vida o que quiser. O próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele lembra lá que as palavras são minhas, tá? A palavra do Paulo com certeza não são essa, mas a ideia é essa. Que a gente pode plantar tudo aquilo que quiser, mas teremos que colher tudo aquilo que plantarmos. Eu não sei quais razões o nosso irmão aí teve para encerrar um trabalho, para fechar o trabalho. Pode ser que ele tenha boas razões para isso, eu não conheço. Por isso nós vamos nos abster de fazer qualquer juízo de valor a respeito da atitude dele. O fato é, ele pode? Pode. É lícito? Sim. Mas, como disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, seria interessante que você, ou pessoas que tenham acesso a ele, que tenham afinidade com ele, o grupo lá, a diretoria da casa, enfim, porque ele não é só presidente sozinho, tem uma diretoria, que conversasse e que explicasse às pessoas por que fechou. Porque informando as pessoas, com toda certeza vai ficar mais fácil. Tá bom, Carlos? Um abraço para você. E aqui a Hilda, lá de Niterói, e a Renata de Curicica fazem questões sobre culto no lar. A Hilda pergunta que tipo de oração ela deve fazer no culto do lar. E a Renata diz que ela começou a fazer o culto no lar, faz sozinha, aos sábados, mas a partir do momento que ela começou a fazer, criou-se um ambiente estranho na casa, ela se sente perturbada, se sente inquieta e ela está perguntando se isso pode ser a companhia de espíritos menos evoluídos e o que ela pode fazer. Hilda e Renata, essa questão é para nós três aqui conversarmos um pouquinho. Se me permite, eu vou começar. Que tipo de oração eu devo fazer num culto no lar? A oração que eu faço normalmente. Eu sempre quando falo, eu tenho uma palestra que eu faço sobre prece, eu sempre lembro uma frase de uma música do Roberto Carlos. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Mas às vezes, quando eu quero falar com Deus, eu me calo. Então você não precisa nem falar para fazer uma prece. Você pode pensar e levar seu pensamento lá ao alto. A prece que você sentir no seu coração. Porque a prece não é pela multiplicidade das palavras, lembrando Jesus, né,
que as preces são ouvidas, mas pela intenção, pelo sentimento que você coloca na sua prece. Então coloca seu coração na prece e com toda certeza você vai estar fazendo uma boa prece. E a Renata, nós discutimos aqui no intervalo, Renata estava conversando aqui a sua questão, né? E até o Djalma colocou uma opinião que eu pedi para ele passar depois para você. A possibilidade de espíritos estarem incomodados com o seu culto? O bem incomoda o mal. Sempre que acendemos uma luz, quem gosta de trevas não vai ficar satisfeito. Então é possível que isso se dá. Mas, de novo, a gente vai lembrar o nosso psicólogo maior aqui, chamado Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é isso, Djalma? Eu queria dizer, você já até antecipou um pouco, é a perseverança. Você precisa continuar com o culto do lar, não se atemorizar, mesmo porque não é o culto do lar que está provocando esses arranjos aí, não é o culto do lar. Deve haver algum outro problema por fora, mas se você continuar com a sua persistência, com a sua fidelidade ao Evangelho de Jesus e com um comportamento ético, né, não tendo nenhum tipo de viciação, não há como. Vai chegar uma hora que eles vão se afastar. Podem, como o Valdenir muito bem colocou, estarem tentando diminuir o seu trabalho, fazer com que você desanime, né? Mas há necessidade de um esforço da nossa parte. Nós vemos muito isso em pessoas que dormem durante as palestras. E me consultaram certa vez, um companheiro falou, Djalma, por que eu não consigo? Eu chego lá, eu durmo. Eu digo, vamos fazer o seguinte, uma experiência bem simples. Quando antes de você subir lá para o auditório, lava o rosto bastante, toma um café bem forte, viu? Senta lá e faz uma oração. Nunca mais ele dormiu durante a palestra. Então há necessidade de um esforço. Agora, que existem espíritos inferiores que ficam ali tentando fazer com que ele durma para não assistir a palestra, existe. Companheiros ligados a ele. Mas se ele tiver um pouquinho de boa vontade, de esforço, ele vai evitar isso. Então, no seu caso, é esse aí. Você precisa trabalhar mais, né? Tudo é questão de afinidade. Tem uma frase de um companheiro da televisão que não é nem espírita nem católico, é evangélico. Ele fazia um programa e no final ele dizia assim, o Brasil precisa orar. Eu gostava daquilo. Né? Nós precisamos orar, entendeu? Tá orando, ore mais ainda. Eu já fiz um Pai Nosso quando vim para cá do BRT. Para lá eu vou fazer outro. Quer dizer, em pensamento. Quer dizer, não faz mal a ninguém, não faz mal nenhum. Eu acordo à noite, às vezes, que geralmente eu acordo uma vez à noite para tomar água, para ir ao banheiro, né? Quando eu deito, novamente, aí eu Pai Nosso que está no céu, santificado, Jesus sempre. Às vezes eu não estou com vontade de fazer a prece, só falo Jesus sempre. E pronto, e durmo de novo. É muito importante você se precaver, você se preparar para determinadas situações. Desenvolver intimidade com Deus. E sem esquecer que os mudos também oram. Então é uma prova de que a oração é o pensamento elevado. Pensamento perfeito. O Ricardo Pereira, aqui através do e-mail, diz aqui, soube através da mídia que um médium vidente, tendo previsão de alguns acidentes, principalmente aéreos, envolvendo muitas vítimas, enviava cartas com antecedência para as companhias aéreas, informando sobre acidentes vindouros, detalhando dia, horário, número de voo, trajeto, etc. Sendo que as empresas destinatárias das cartas não deram a menor importância na época. Segundo esta mesma reportagem, os acidentes ocorreram realmente. Partindo do princípio que esta notícia seja verdadeira, ele pergunta, Djalma, gostaria de saber se esse médium agiu de maneira correta e com que intuito a espiritualidade dota certos médiums com esta faculdade. Olha, começando que essa faculdade não é tão simples assim. Não. É uma das modalidades mediúnicas mais difíceis que eu conheço. Mais raras. É a pré-cognição. Tem uma pequena parte bíblica, né? Passagem bíblica, que Jesus faz uma pré-cognição. Ele estava numa zona rural com os apóstolos, e um dos apóstolos disse, Senhor, onde vamos passar a Páscoa? Estava aproximando a Páscoa, não temos onde passar a Páscoa. E Jesus faz uma pré-cognição. Vão até a cidade próxima e lá, entrando, encontrarão um companheiro conduzindo um burrico, abarrotado de alimentos. Acompanhe esse companheiro, vai dar numa casa grande, fale com o dono, né, que eu desejo passar a Páscoa na casa dele. Isso é uma passagem lindíssima. Jesus fez uma pré-cognição. Eles vão à casa, avisa esse fazendeiro, e aí vem a parte melhor. O fazendeiro mandou, que chamou o encarregado geral do serviço, limpe tudo, coloque a melhor mesa, os melhores talheres, as melhores louças, faça as melhores iguarias, porque vamos receber Jesus. Hoje não temos mais a casa física, mas temos a casa mental. Precisamos preparar a nossa casa mental para receber Jesus. E quanto ao texto aqui que o nosso irmão apresenta,
Eu, sinceramente, não acredito que tenha esse médico com esses poderes. Mesmo porque não teríamos mais acidentes, né? Aquele, com essa capacidade Chapecó, não teria ocorrido. Exatamente. Teria ocorrido. Então é uma modalidade difícil aprendizado. Não estou dizendo que não exista, que não tenha, mas não é uma coisa comum, é incomum. Né? Só uma observação. Um dos médios mais responsáveis. E acho que essa reportagem foi imprudente, porque realmente isso aí, o que deve ocorrer de pessoas lá para perguntar o que aconteceu com o pai, com a mãe, se vai ganhar na loteria, vai ser um assédio incrível. Um dos médios mais responsáveis que nós conhecemos, Chico Xavier, eu duvido que ele não tivesse em algum nível a precognição, mas nunca, ele não falou isso com ninguém. Nunca divulgou, porque o objetivo, no mínimo, é orar para aquela situação, porque o que tiver que acontecer vai. Na sua codificação, não faz predição nenhuma. E é interessante porque ele pergunta, né, com que objetivo? O objetivo aí, companheiro, Ricardo Pereira, seria você orar por aquela situação, porque não vai, se alguém tem que morrer num acidente de avião, se ele entrar no avião, o avião cai na cabeça dele, cai em cima da casa dele. Com certeza. O objetivo aí é você orar para que aquelas pessoas tenham um bom desencarne, digamos assim, né? Sejam recebidas lá no plano espiritual, por amigos, equilibrados, mas evitar o acidente, não temos esse poder. Né? Senão, no destino não há como. Claro, e se educar, né? Toda faculdade mediúnica tem a finalidade primeira da educação do médium. De educar, exatamente. O Antônio lá de Padre Miguel, Miranda, pergunta aqui. Espíritos superiores podem viajar no tempo? Eu substituiria aqui superiores por puros, né? Porque superior a gente tem que fazer comparação, né? Imaginemos, olha, o doutor Bezerra de Menezes, quando os espíritos nos dizem que 50 anos depois de desencarnado, ele foi convidado para ascender uma esfera mais alta, não é? E ele pediu para permanecer ligado à psicosfera da Terra para nos auxiliar, isso significa que ele já tem uma maturidade tal para sair da dimensão Terra. Então ele pode viajar. E nós vamos encontrar no livro Nosso Lar, quando a dona Laura, ela faz uma viagem no tempo, aspas, porque ela vai ver até 3 encarnações atrás. E isso não deixa de ser um tipo de viagem. Agora, viajar no tempo de forma indefinida, só espírito puro. Espírito puro, não superior. E tem alguns amigos aqui perguntando pelo Marcos. O Marcos teve problemas pessoais, de família, e estava com um super trabalho aqui, né? Trabalhava quase que 7 dias por semana, o dia inteiro, fazia 4 programas, então não tinha como ele dar conta disso tudo. Então ele está dividindo com a gente aqui. Eu peguei uma parte, o Paulo Guedes pegou outra, e ele continua fazendo 2 programas ainda. Né? Ele faz o... O Cristiano me disse que ele está vindo às quinta-feiras. Isso, ele faz o programa gravado agora, porque ele tem muita atividade para fazer. Tem algumas pessoas aqui perguntando, a gente dá a informação para essas pessoas. Continua na rádio. Continua trabalhando, graças a Deus aí. A Márcia de Olaria tem uma amiga que desencarnou em 2014. Até hoje não consegui sonhar com ela. Ela teve leucemia, morreu com uma terrível depressão. Será que já acordou e encontrou seu caminho? Ou será que ainda está depressiva pela não aceitação do desencarne? Márcia, o final da sua questão nos dá uma dica. Não dá uma afirmação, mas nos dá uma dica. Ela não aceitou o desencarne. Quem não aceita o desencarne não vai desencarnar, digamos assim. Né? Ela vai morrer, mas não vai desencarnar. Porque ela vai continuar ligada a restos, ligada ao esqueleto, à sensação, tendo as sensações. No livro chamado Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz mostra lá espíritos presos no cemitério a restos em decomposição lá do corpo. Não estou dizendo que seja essa a situação da sua amiga, tá? Por favor. Mas que há uma possibilidade dela ainda estar com todas as sensações da doença, sim, mas não podemos fazer essa afirmativa. Por favor, tá? Só dizemos que é possível, sim. Mas é possível também que ela já esteja sendo tratada, esteja internada, esteja no hospital, ou já esteja bem. Mas quase todos os filósofos e pensadores, e até o André Luiz, a Joana, diz o seguinte, e quando se trata de morte violenta e de enfermidades duradouras, o condicionamento do outro lado é difícil, quer dizer, há uma demora maior em adaptação, né, nessa cidade. Eu trabalhei com um não vidente durante 10 anos, lendo livro de espírito para ele, então a gente fazia até palestra junto, que ele ia em Praia, aquele negócio todo. E ele sempre me dizia, Djalma, quando eu morrer eu vou ver logo, né? Vou logo dizer, olha, não é bem assim. Sempre disse para ele que ia demorar um pouco.
E há pouco tempo atrás, 7 anos já, né? A senhora, a esposa dele, eu encontrei com a esposa dele, perguntei, ele tem se manifestado? O Anselmo disse, sim, se manifestou. E disse que ainda não está vendo. Pensei que eu não falei. Não é tão mas que está tendo um tratamento, está recebendo um tratamento para voltar à visão. Mas não 7 anos e ainda não está vendo. Não é tão simples assim. Passa 60, 50 anos e aí quer acordar do outro lado vendo, correndo 100 metros, usa o Bolt, não é assim. Seria interessante ela ler o livro do André Luiz através de Chico Xavier e a vida continua. Ela vai encontrar a história da Evelina, né? E do Ernesto Fantini. Eles tinham câncer, estavam aqui na Terra, numa determinada clínica, eles desencarnam, eles estão lá amparados na clínica, mas não sabem nem que desencarnaram por conta desses condicionamentos todos aí que o Djalma falou. Por isso que a gente recomenda sempre estudar doutrina espírita. É muito bom, gente. Vocês lerem os livros do André Luiz é alguma coisa assim que abre 360 graus. Desdobra o cotidiano. Muito, muito. A gente tem uma percepção completamente diferenciada de quem não estuda, de quem não lê. Tem algumas perguntas aqui que ficaram da semana passada que falam sobre sonhos. Então, de uma maneira geral, só para a gente entender, sonho ou é resto diurno, aquelas minhas preocupações do dia, normais, que eu estou preocupado e acabo sonhando com aquilo, e muitas vezes até encontro uma solução para o meu problema durante o sono. Pode ser um desdobramento, onde eu encontro efetivamente com amigos espirituais, mas vale lembrar, é sempre simbólico. Não, eu sonho com cobra e pode não ser cobra, pode ser lagarto, pode ser, sei lá, qualquer outra coisa. Também não tem o poder de fazer o mal ou o bem como as pessoas pensam. Não. Então é só para a gente ter ideia de que sonho, para ser analisado, só num contexto muito especializado. Algumas especialidades da psicologia até fazem essa interpretação, como Freud fazia, mas dentro de um contexto, dentro de um setting terapêutico, dentro de todo um conhecimento do que eu sei que você está pensando, o que você sente, o que você quer, o que você deseja, e aí a gente vai conversar sobre o sonho. Porque, segundo Freud, é muito dos nossos desejos. O que eu desejo, eu acabo realizando. Ele diz que nós temos algumas maneiras de extravasar o nosso... Seguindo Jesus, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A gente tem algumas maneiras de extravasar o nosso inconsciente. As coisas estão no inconsciente. Né? Através do sonho, através dos xistes, né? Ou através dos atos falhos. Nós colocamos as nossas dificuldades de inconsciente. Então a gente tem que ter cuidado para não se deixar impressionar. Não se deixar impressionar e não estar ouvindo bobagem dizer que sonhar com isso significa aquilo. Não é nada disso. Isso é coisas que a gente lê aí na filosofia de Botequim, mas que não tem nenhum sentido... Respeita, né? Mas não é. Respeita, mas não é ciência. O que a gente está falando é de ciência. Bem, Miranda, a Nova Iguaçu, Leandro Rodrigues de Nova Iguaçu. Agora aqui pelo WhatsApp. Eu tenho um problema sério na visão. Por esse motivo não enxergo direito das duas vistas e não consigo ler. Porém gostaria de saber, ou gostaria de me aprofundar mais na doutrina espírita. Como posso fazer isso? O que você pode sugerir para o nosso Leandro, lá de Nova Iguaçu? Existem os audiobooks, né? E o SPLEB, que o Djalma, nós estávamos conversando, ele narrou que é possível ele receber um atendimento, vai ser feita uma avaliação. Lá no Instituto Benjamin Constant. Instituto Benjamin Constant, sim. Isso. Né? E existe também livros da doutrina espírita, todos em áudio, que você vai poder ter acesso. Mas, independente disso tudo, eu tive uma oportunidade quando o Amazonas Hércules ficou privado da visão, e às vezes ele precisava ouvir alguma coisa, e quem chegava na cama dele, ele pedia para ler. Não é? Então é uma oportunidade também de você convidar amigos para fazer leitura para você. Eu trabalhei 10 anos com um. Isso. Né? Tive a oportunidade de ler livros para o Amazonas porque ele estava impossibilitado de fazer a leitura sozinho. E SPLEB, Leandro, é a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille. Tá? Se você botar isso você não vai colocar, mas pede alguém para colocar no Google, é SPLEB, começando com S. S-P-L-E-B. Lá eles têm audiobooks, onde livros em áudio, né? Vamos usar o português aqui, né? Livros em áudio, e você pode ouvir, pode pegar emprestado. E
também, Leandro, como lembrou a Miranda, eu já fiz muito isso, de ler para cego, às vezes gravar para cego. E na minha faculdade tinha um amigo, um colega cego. Eu passei 10 anos fazendo isso. Eu fazia, então os textos da faculdade eu lia, passava para ele na época ainda do fita cassete, né? Não vou nem devia falar isso porque isso é muito antigo, né? Mas na fita cassete eu gravava os textos e ele ouvia, ele estudava, ele se formou psicólogo cego, estudando com a gente lá na faculdade. Então, pedir pessoas também para ler para você, isso vai te ajudar. Djalma, Adriana de Piratininga. Quando Jesus falou, reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estás a caminho com ele. Esse adversário, primeiramente, somos nós ou o outro? Aqui, a pergunta dela é fantástica, muito interessante. O outro e nós, não há a menor dúvida disso, perfeito. os dois. Mas Jesus especificamente falou do próximo, né? Ele não se aprofundou até esse ponto, porque na época dele as pessoas tinham um conhecimento muito pequeno. Então havia, sim, rixas muito maiores do que nos dias de hoje. Quando se fala que hoje tem violência, mas na antiguidade tinha muito mais. Era guerra de espada, de flecha, aquele negócio era feio. Então, o nosso próximo é a matéria-prima com a qual temos que trabalhar para a nossa felicidade. Não podemos desprezar um relacionamento amistoso, amoroso, compartilhado e solidário com o nosso próximo. E aí perguntaram a Jesus quem era o próximo. Ele disse, aquele que está mais perto de você, a sua parentela familiar. Se você for bem dentro de casa, tiver uma atuação boa com a sua esposa, com o seu filho, você já está bastante adiantado. Porque sendo bom dentro de casa, eu gosto muito de dizer isso, você será bom na rua, no supermercado, no campo de futebol. Né? Agora, quem é ruim dentro de casa é ruim em qualquer lugar. Então há necessidade de reconciliar. Porque o perdão, por incrível que pareça, é melhor para quem perdoa. Por incrível que pareça, é melhor para quem perdoa. Com certeza. Quando uma pessoa perdoa, ela retira de sobre os ombros um peso difícil de carregar. Ela tira a mágoa, tira o ódio, tira o rancor, tira o ressentimento. Né? Tira o despeito, tira o ciúme, tira a maledicência. Você se desfaz de corrosivos incríveis que está te acompanhando há muito tempo, às vezes décadas. Perfeito. E você se livra desse lixo mental que faz com que as pessoas sejam infelizes. E o pior, a pessoa é infeliz e faz outras pessoas infelizes. E aí, então, Adriana, me permita só complementar aqui. Porque o Djalma foi muito feliz quando lembrou. O Jesus falou do homem físico, daquele seu adversário que está lá fora. Isso. Mas no tempo de Jesus, nós ainda não tínhamos psicologia, não entendíamos inconsciente, nós não tínhamos essas informações todas que a ciência nos trouxe. Agora reconciliamos conosco também, né? Porque nosso grande adversário, Adriana, está dentro de nós. Somos nós mesmos. Nós somos autossabotadores constantemente. É quase que 24 horas por dia nós estamos nos sabotando. E enquanto nós não nos conhecermos, questão 919 do Livro dos Espíritos, e enquanto não tratarmos desse autoconhecimento, nós vamos continuar nos sabotando. Porque eu nem sei que estou me fazendo mal, porque eu não me conheço. Não, e Sócrates dizia isso. O verdadeiro homem não é aquele que corrige os outros, é aquele que corrige a si mesmo. E vence a si mesmo. Também é uma expressão de Paulo, né? De vencer o bom combate, de vencer o homem velho que está dentro de nós. Então, esse inimigo, hoje a gente pode com toda certeza, Adriana, estender não só para o outro, mas como disse o Djalma, os dois. O nosso inimigo interno ainda é muito grande. A sabotagem que fazemos conosco é fantástica. Só mesmo dentro de um setting, a gente pode ter noção do quanto nós fazemos mal a nós mesmos sem termos essas informações, sem termos esse conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você pegar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que o Espiritismo viria nos falar de coisas que não conhecíamos e revelar aquelas que havíamos esquecido. Aí vem Joana com a série psicológica, né, Valdemir? Sim. Fazer essa ajuda. E o próprio Kardec, falando no livro dos médiuns, né? Ele fala de um tratado, como se fosse um tratado psicológico. Ele fala, né? É um tratado psicológico. Isso. Então, Kardec já em 1857, ou a partir daí. Então, esse inimigo está lá fora, mas também está dentro de mim. Estamos fechando aqui o nosso tempo. O Luiz Carlos já está olhando para mim ali para colocar a musiquinha e dizer acabou seu tempo. Fechamos aqui o nosso tempo. Mais uma vez, obrigado ao Djalma aqui pela ajuda. A Miranda também, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua ajuda. É sempre muito bom contar com a ajuda de vocês. Ao Luiz Carlos na técnica, ao Caio, nosso operador de câmera do Facebook, muito obrigado. A Sheilinha no telefone também, muito obrigado.
E a você que está aí do outro lado, do rádio ou do computador, do smartphone, do tablet, via Facebook, muito obrigado. E você do Facebook, depois eu vou te atender pessoalmente. É uma consulta pessoal particular depois para cada um de vocês do Facebook. Muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresentou Respondendo aos Ouvintes.